Olá, meu mentorado, e o áudio de hoje é para parabenizar a sua história. Que história incrível que você tem. Que história magnífica. Você teve tantos aprendizados e, na grande maioria das vezes, a gente não consegue olhar para a nossa história e perceber o quanto aprendemos, o quanto nós vivemos. É isso, viver, né? Viver nossa própria história. Respeitar a nossa própria história, respeitar o nosso momento. E recentemente eu fiz uma atividade com os alunos que vão participar do nosso encontro do dia 6, o encontro das mentorias. E quanta história linda, quanta história magnífica. Histórias com dores, história com choros, histórias com felicidade, histórias de orgulho, histórias de ansiedade, histórias de medo. Mas, olha, para pensar. Foi a sua história, foi os acontecimentos que se passaram na sua vida que te tornou essa pessoa incrível que você é hoje. Essa pessoa magnífica que você é hoje. E quando nós respeitamos e quando nós aceitamos a nossa história, automaticamente é a forma que nós encontramos de honrar tudo o que foi nos oferecido por essa única oportunidade que você tem de viver. Eu sei, não é fácil você ver seus pais sofrendo para te criar e criar seus irmãos. Não é fácil você ter um pai drogado, um pai alcoólatra, uma mãe drogada ou uma mãe alcoólatra. Ter membros na sua família que sofrem. Como é difícil, como é duro, mas é a nossa história. Eu passei por isso também. Eu quero te dizer que se hoje eu consigo entender o que me foi oferecido, e se hoje eu consigo aceitar o que me foi oferecido, se eu consigo honrar, é uma parte do que eu estou conseguindo devolver para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus mentorados. Eu sei que não é fácil você ter um pai com uma doença e você fica impossibilitado de conseguir fazer algo para ajudá-lo. Você ter um filho, um sobrinho com uma atresia congênita. É difícil, eu sei que é. É difícil você perder o seu pai para aquela doença, né? O HIV, como é difícil. É difícil você não ter apoio do seu irmão. É difícil você não ter apoio do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Eu sei que é difícil, mas é a sua história. E na grande maioria das vezes, foi você que escolheu de que forma que você iria viver essa história. Foi difícil quando você descobriu que estava com Covid, né? Deu medo. Você pensou que estava tudo terminado ali, que talvez você não fosse conseguir vencer. Mas você venceu. Você sobreviveu, você conseguiu dar a volta por cima mais uma vez. Para que deixar de ser doméstica, né? Você ouviu isso, lembra? Para que sair da lavanderia? Lugar quentinho. Para quê? Você também ouviu isso, lembra? Porque ir em busca do seu sonho. Para que acreditar em algo que está tão distante? E dessa forma, os capítulos das nossas histórias, eles vão acontecendo, eles vão se passando. E a gente nunca para olhar para essa história. A gente nunca para olhar para as nossas vidas com esse olhar do protagonista, né? Da pessoa responsável, da pessoa principal. Então, o fato de você vencer vai depender somente de você, exclusivamente de você. E nós tivemos muitas histórias que eu recebi com relatos de felicidade, relatos de algo incrível, relatos de apoio da família, relatos de pessoas que têm o apoio do esposo, da esposa, dos filhos,
tem um motivo muito forte, e é esse motivo muito forte que não pode fazer você desistir. Relatos de pessoas que acreditam que elas vão vencer, que elas vão chegar a atingir aquele grande sonho. Eu também acredito em você. Eu acredito que você é um ser em construção. E é muito importante que você entenda isso. Respeito as suas dores. Respeito a sua história. Respeito o fato de você hoje ser grato. E você respeita. Você se aceita. Você aceita a sua história. Você é grato pela sua história. Esse é o primeiro passo para que a gente mereça chegar no nosso sonho e falar como valeu a pena.